Bom dia, meus amados, minhas amadas irmãs. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra do Senhor para os nossos corações, mas antes eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a você todos os dias tirar um momento do seu dia, seja de manhã, de tarde, à noite, o horário que você achar melhor, para você ter também um momento com Deus. Você pega a sua Bíblia, para você ler um texto da palavra do Senhor. Faça assim, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou lendo e vou anotando aquilo que Deus falou comigo, aquilo que tocou mais forte no meu coração. E quanto mais você vai lendo, mais intimidade você vai tendo com Deus. E quanto mais você vai lendo, mais o Espírito Santo ele traz para você, a sua memória, aquilo que você já leu na palavra. Então nós precisamos ter esse momento. Eu te convido a ter esse momento, porque quando nós temos esse momento de intimidade com Deus, né, nós não nos confundimos com a voz que vem lá de fora do mundo. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 25, no versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então eu te convido que você venha ter esse momento com Deus. Momento que você vai estar sentando ali em algum lugar, tranquilo, sossegado. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler um texto da palavra do Senhor e anota aquilo que você entendeu, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém? E a palavra do Senhor diz lá em Salmos 119, no versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é cura, ela traz salvação, ela traz libertação para as nossas vidas. E é nessa palavra que eu quero falar nesta manhã, sobre a liberdade que o Senhor nos dá, né? Em João 8, a partir do versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Jesus, Jesus é a verdade que nos liberta, que nos cura, que nos salva, que morreu para nos salvar. É verdade? E o versículo 33 diz assim: Responderam-lhe: Somos descendentes, somos da descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Muitos de nós achamos que nós somos livres, né? Ai, somos livres, mas muitos estão presos no pecado. Então o Senhor Jesus ele traz essa palavra para os nossos corações nesta manhã, para a gente se libertar do pecado. Amém? E o versículo 34 diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E o versículo 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós seremos livres quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Deus. Nos tornamos livres. Em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19, diz assim, né, quando nós confessamos a Deus e nos arrependemos, olha o que acontece. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor, isso que acontece. O Senhor ele lança o nosso pecado, as nossas iniquidades lá na profundeza do mar. E não fica nos lembrando daquilo mais não. O inimigo não, o inimigo todo tempo, ele quer que a gente se lembre, quer que a gente quer colocar na nossa mente que nós não somos capazes, que nós não conseguimos. Mas quando nós erramos e a gente pede perdão para o Senhor, né, o Senhor ele lança no mar, lá no mais profundo do mar, né, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Em Provérbios 28, no versículo 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando confessamos, nos tornamos livres, mas quando nós nos encobrimos o nosso pecado, nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos. Em Romanos, no capítulo 7,
Eu quero compartilhar aqui a palavra do Senhor. Romanos, eu não marquei, mas eu vou procurar aqui rapidinho. Romanos 7, capítulo 7. Peraí, meu Deus. Eu já passou. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que sou de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Jesus, ele já levou sobre si, lá em Isaías 53, diz que Jesus levou sobre si, certamente levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Aquilo que a gente faz que não é da vontade de Deus é o pecado que ainda está habitando em nós e nós precisamos reconhecer. E aqui no versículo 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que o Senhor, ele continue sendo conosco, em nome do Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que confessaram e se arrependeram do seu pecado. Amém? Que Deus te abençoe sua casa e que esta palavra encontre guarida no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.